Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Compêndio Nerd. Eu sou o Victor Damião e agora, voltando aonde parei, com nossos reviews de One Piece até o final da primeira temporada, que são ao todo 64 episódios, e nesse será o meu review sobre o episódio 15, além de comparar as diferenças do anime com o mangá, após a vinheta. Bem, eu vou começar narrando os eventos ao mesmo tempo que vou comentando sobre eles, beleza? Bem, o episódio começa com uma recapitulação, do episódio anterior e começa com o Kuro deitado no chão pelo soco de Luffy e os piratas do Gato Preto estão apavorados com isso. E a Nami decide procurar o tesouro dos piratas, apesar de seu ombro ferido. Quero falar um pouco sobre essa personagem, a Nami, nesse momento. Ao meu ver, ela se demonstrou bem despreocupada ou confiante demais, o bastante para poder abandonar a sua equipe no meio de uma batalha, no meio da luta contra o Carradore, para ir caçar tesouros, sem saber se seus companheiros iriam conseguir vencer ou não. Então eu acho ela muito egoísta nesse momento. Diz nos comentários abaixo se você acha a mesma coisa também. Depois disso, viemos as cenas dos piratas de Usopp, chegarem ali e acertarem o mais forte que puderem a cara do Kuro, ou Carradore, da maneira que a gente prefere falar. O Usopp cai e os outros até tentam avisá-los para eles ficarem longe, mas eles se recusam a ouvir, ocupados demais batendo no rosto do Kuro, na esperança de matá-lo ali. E eles até param, mas Django, com medo, diz que eles provavelmente deixaram ele muito mais puto, realmente furioso naquele momento. E os piratas do Usopp vão até o Usopp e discutem com ele por ele não ter contado a eles sobre a luta. O Usopp implora que eles fujam, mas as crianças se recusam a fugir ali, dizendo que isso só iria envergonhar os piratas de Usopp. De repente o Kuro se levanta ali, fazendo os piratas de Usopp ficarem apavorados e gritarem de terror, mas Kuro os ignora e vai até o Usopp e os chuta. Sua visão então vai para Luffy, no qual ele pergunta se o Luffy já tinha comido uma fruta Akuma no Mi, a fruta do diabo. Eu quero comentar isso. Tu percebe que você é um vilão, é um pirata, e passa batido por esse bando de crianças, ignora elas, sendo que elas te bateram um monte. É meio difícil de pensar nisso, Será que o Kuro ganhou algum respeito para as crianças tentarem, ou ele está em negação com ele mesmo? Foi meio estranho. Continuando, o Luffy confirma que comeu a fruta, e essa notícia assusta ainda mais os piratas do Gato Preto ali, que só fazem isso. O Kuro manda Django cuidar da Kai e dos piratas de Usopp, enquanto ele cuida do Luffy, e Django obedece. Zoro tenta bloqueá-lo, mas Butch ataca o Zoro, usando a sua técnica especial ali, e na qual o Zoro consegue se esquivar e tudo mais, Com o ataque cria uma nuvem de poeira, o qual o Zoro até quase não consegue ver nada, e Butch ataca por trás, colocando o Zoro em uma parede, do penhasco. O espadachim até tenta se livrar de Butch, chutando o rosto dele. Enquanto isso, o Zoro fica chocado, com o fato de Butch ter ficado mais forte do que antes. E ele viu o Django indo em direção a Akaia, e com todas as suas forças ele pede aos piratas de Usopp a protegerem, Kai dizendo que essa é a razão deles se tornarem piratas, em primeiro lugar, que é proteger o que é importante para eles. Então a Kai até fica maravilhada com essa gentileza do Usopp, e os piratas de Usopp, orgulhosos, concordam e levam Kai para a floresta. Até Zoro nesse momento se mostra impressionado, com a determinação de Usopp. Django tentou até matá-los usando o seu pêndulo, mas ele é parado, no meio do caminho pela bola de estilingue de Usopp. Django iria se vingar, mas Kuro ordena que ele ignora, e vai rastrear Kai e os piratas de Usopp. Depois disso, Django vai atrás da sua presa. O Kuro diz para Usopp que Kai fugir é inútil, já que ela sabe que ela está fraca e doente, Enquanto isso, Luffy avança direto para o Capitão Kuro. O Zoro consegue derrotar o Butch usando o seu outro pé e usando sua técnica cortante de espadachim. E o Usopp consegue se levantar um pouco e ouve um barulho vindo da floresta. E o Kuro diz ao Usopp que é Django destruindo a floresta. E o Usopp pergunta a ele se nesse momento se ele não tem alguma pena da Kaia. O Kuro diz a ele que não tem nenhuma, que Kai é nada mais do que apenas um peão em seu plano. E ele expressará alguma gratidão quando ela morrer. O Usopp fica furioso com a palavra de Kuro. E o Luffy diz que nesse momento para o Usopp ir atrás de Kaia e os piratas de Usopp, que ele vai cuidar do Kuro. O Usopp consegue se levantar, apesar de seus múltiplos ferimentos, e o Kuro até fica impressionado com isso. O Usopp diz a ele que não vai deixá-lo vencer
né? Ele tentou andar, mas cai devido aos ferimentos. E Kuro ri do esforço de Usopp, né? E diz que mesmo que ele conseguisse chegar até Django, ele iria acabar morto. Usopp diz que apesar de sua fraqueza, ele protegeria a aldeia. Os piratas do Gato Preto riem da promessa de Usopp, mas Luffy joga uma pedra neles por eles estarem rindo. Eu vou abrir um parênteses aqui, né, para podemos dizer um detalhe. O Usopp é parecido com o Zoro na questão de determinação em definir os seus sonhos. Deixa eu falar um pouco mais sobre essa cena também. Vemos aqui, né, que o Luffy protegendo o seu amigo, né? E eu gostei dessa cena não por causa que Luffy não deixou os piratas rirem de Usopp, porque que ele não ficou bravo porque eles riram do Usopp. Ele ficou bravo porque o Usopp estava tentando proteger a sua aldeia e esses idiotas começaram a rir, pois ele odeia quando as pessoas pisam em seus sonhos ou dos outros, os sonhos de proteger as pessoas de quem eles gostam. Então seja um domador de bestas pisoteando a loja do cachorro, né, que ele sonha em proteger, que vimos anteriormente, ou para impedir o Bug de trapacear em uma batalha de espadachim para estabelecer o lugar número 1 do Zoro como espadachim, ou neste caso para impedir os piratas de rirem da determinação de Usopp. E quando isso acontece, né, o Luffy decide fazer o que Shanks lhe ensinou, ou pelo menos eu acho que é como é, né, que é escolher suas próprias batalhas com sabedoria, e apenas quando o sonho dele ou de outra pessoa está em jogo, que é a hora de se levantar e lutar. Voltando à história, né, o Zoro pega o Usopp, bota no ombro, né, e avisa que vai atrás de Django. O Luffy concorda com isso, o Kuro tenta pará-los, mas o Luffy o para com outro soco elástico, no qual o Kuro se esquiva, né. Kuro tenta cortá-lo, mas o Luffy evita o ataque. Eles então lutam, mas Kuro aparece usando sua técnica de velocidade, né, e Zoro e Usopp conseguem chegar à floresta nesse momento durante a batalha. O Kuro reaparece e pergunta a Luffy por que um estranho como ele, né, está se envolvendo, se intrometendo nos negócios da vila. Ele diz a Kuro que porque há um homem na vila que ele não quer vê-lo morto e que ele não morrerá hoje também. A batalha continua, né? Luffy estica o braço para segurar o Kuro e tenta dar-lhe um chute com o pé. Kuro consegue evitá-lo, enviando o garoto do chapéu de palha, né, ao chão. Luffy tenta usar os seus socos de borracha, mas Kuro desvia de ambos os ataques e movimentos. Ele encontra Kuro em um de seus braços, em pé, correndo. Ele fala para Luffy que nessa luta está ficando chata. Então dá um chute em Luffy, né, e manda-o para o chão. E a tripulação do Capitão Kuro, né, tenta animar o seu capitão, mas Kuro, com raiva, diz a eles para não chamá-lo por esse nome, dizendo que seu plano era se livrar do nome Capitão Kuro. Ele diz que está cansado de criar planos para um bando de homens que se preocupa apenas com o caos e de serem perseguidos implacavelmente por caçadores de recompensas e cães do governo. Enquanto diz isso, né, flashbacks de seus 3 anos anteriores são mostrados para nós. Naquela época o Kuro usava a sua fantasia de capitão, né? Ele diz a Django que quer desistir de ser o Capitão Kuro depois de ser perseguido pelos fuzileiros navais, né, pela 3ª vez em uma semana, já que ele agora é um pirata infame. Django diz a Kuro, né, que os fuzileiros navais não vão parar até que o capitão pirata esteja morto. Kuro diz a Django que ele vai morrer e que Django será o capitão. Um navio da marinha está atacando o navio deles neste momento com seus canhões. Ele ordena que a sua tripulação lhe dê um bote, no qual eles o fazem, né? E eles chegam ao navio da marinha e mata todos a bordo, exceto um soldado da marinha com a mandíbula quebrada, que não é outro senão o Capitão Morgan, que conhecemos anteriormente nos episódios. Django ordena que a tripulação embarque no navio, né? Ele percebe que no Gear Yunu e ele se despede dele. O Morgan implora a Kuro para matá-lo, mas Kuro diz a ele que hoje ele será aquele que capturará o Capitão Kuro. Django hipnotiza no Gear para ser o Capitão Kuro e Morgan para ser aquele que captura o temido pirata. Um navio da marinha parte com o falso Capitão Kuro para ser executado. Kuro está feliz que a primeira parte de seu plano funcionou. Sobre o Kuro, eu achei que o passado dele bem interessante e ótimo como tudo aqui acaba se encaixando, né? Como todo o seu plano nunca teria funcionado se não fosse pelas habilidades hipnotizantes, né, do Django. Eu gostei de ver também como eles relacionaram a história do Capitão Morgan, né, com a história do Capitão Kuro.
que pode até deixar uma dúvida aqui. Será que o Morgan continuava hipnotizado até os tempos atuais? E também descobrimos, né, como ele conseguiu a sua promoção de capitão da marinha. Voltando à história, né, a gente volta ao presente, Kuro diz a Luffy, né, que quando o seu plano for bem sucedido hoje, seu objetivo será totalmente alcançado, né, e ele vai ter dinheiro e paz de espírito para ele. Ele se recusa a deixar o Luffy arruinar os seus planos agora. Ele tenta matar o Luffy, né, mas o garoto do chapéu de palha estica os braços para pegar uma pedra e bloquear o seu ataque. A pedra quebra uma das lâminas de luva de gato. Enquanto joga a pedra nele, Luffy diz a Kuro que se o Capitão Pirata não queria uma reputação, ele não deveria ser um pirata e que sua ambição é maior do que o Capitão Kuro. E assim termina o episódio. Agora vamos às considerações do episódio. Esse episódio mostra um detalhe interessante em questão de dinâmica do episódio. Eu digo isso em questão que ao ler o mangá, essa história ela é fluida e tem mais impacto do que no anime, do que no episódio foi, né? Foi arrastado, um pouco devagar, né? Não foi tão impressionante. Eu tive essa impressão. Diz aí nos comentários se você teve essa impressão também. No geral, foi um bom episódio, né? Eu dou uma nota de 4 de 5 estrelas. Agora vamos às considerações em relação ao mangá. Esse episódio adaptou os capítulos 35, 36 e parcialmente o 37 do One Piece. No Brasil, você lê esses capítulos no volume 4 e 5 do One Piece, publicados pela Panini. Algumas curiosidades em relação ao mangá. No capítulo 35, né, foi a primeira vez que a Nami não apareceu no mangá desde a primeira aparição dela. E no capítulo 35 também começa uma pequena série em capas com a tripulação de Bug após a batalha com Luffy, né, chamado de As Crônicas Aventuras da Tripulação de Bug, né, se recuperando após a batalha em Orangetown. Nessa primeira capa é mostrado que Bug, ainda sem seu corpo inteiro, né, exceto pela cabeça, mãos e pés, se encontra em um mar, né, desconhecido, remando para salvar a sua vida com um cardume de peixes carnívoros perseguindo ele. Já na capa do capítulo 36, né, nas crônicas de aventura da tripulação de Bug, o segundo capítulo mostra Moji e Kabaji, já que o capitão deles, né, se foi, os seus dois tenentes, né, mais fortes, foram espancados, e mostra os piratas de Bug sendo expulsos, né, sem cerimônia de Orangetown pela população e por Chocho, né, atrás deles. Também na capa do capítulo 37, em As Crônicas e Aventuras, né, da tripulação de Bug, o terceiro capítulo mostra Bug tendo chegado em terra firme e imediatamente, né, começando a caçar o primeiro animal que ele vê, que aparentemente é um filhote de um pato gigante ali. Em comparação deste episódio com o mangá, não houve diferenças além dessas curiosidades interessantes nas capas. E por hoje é só, obrigado por assistir, não esquece de curtir e se inscrever no canal e acompanhar comigo, né, o episódio 16 de One Piece que vai vir lá na frente. Então até mais, fui!